Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, TV Super Canal, TV Sistec e o NEC TV. E você pode enviar o seu comentário, a sua sugestão, o seu vídeo, através do endereço que você vê aí agora, na parte de baixo da sua tela, começodeconversa@uol.com.br ou pelo WhatsApp 033 99810 1159, vou repetir, 033 99810 1159. Em tempos de crise, ele possui uma árdua missão, a de gerir em meio a inúmeras dificuldades, e se não for possível pôr em prática o projeto de governo proposto em campanha, pelo menos manter os serviços essenciais neste primeiro ano de gestão. Você já deve ter imaginado qual é o nosso convidado de hoje. Eu confirmo daqui a pouco, nós voltamos já já. Quando obteve uma vitória categórica nas eleições do ano passado, ele certamente esperava encontrar dificuldades no início de sua gestão. Mas hoje, 3 meses após ter assumido o cargo, o que se percebe é que os desafios estão apenas começando. Trata-se de uma luta que já é diária e que, pelo menos no que depender de empenho e dedicação, certamente não irá desanimar o prefeito de Caratinga, Dr. Wellington Moreira de Oliveira, mais uma vez, nosso convidado aqui no Começo de Conversa. Agora falando para 3 emissoras, TV Super Canal, TV Sistec e o NEC TV. Dr. Wellington, muito obrigado, viu? Prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu que te agradeço por essa oportunidade. E queria começar falando o seguinte, o senhor chegou em cima do horário. Prefeito não costuma cumprir horário, não? Dr. Wellington já começou diferente em relação ao cumprimento do horário, doutor? Nós temos buscado isso, né? Fazer a diferença justamente em relação a isso. Acabar com aquela história de que o político nunca cumpre horário, não cumpre compromisso. E a gente tem buscado fazer isso, obviamente, dentro daquilo que é possível. Nós temos uma série de assuntos para tratar com o senhor aqui, mas eu queria tratar de 3 temas antes de a gente entrar na questão dessa avaliação da sua gestão em 3 meses. Se é que a gente pode chamar de avaliação, mas pelo menos de informar as dificuldades que o senhor certamente vem encontrando. A primeira delas é o seguinte, só podia estar pescando, podia estar na praia, já deu para falar aquela frase assim, para que eu peguei esse abacaxi? Nos 15 primeiros dias, sim. Ao chegar na prefeitura, para começar os trabalhos, antes de começar a atender, eu fiz uma reflexão e pensei, gente, o que eu fui fazer da minha vida? E durante todo o dia, no decorrer dos atendimentos, né, dos procedimentos normais da prefeitura, ao final desse dia, eu devo ter ido embora para casa por volta das 23 horas e nesse período de deslocamento até a minha casa, eu disse o seguinte, não, acho que é uma missão que Deus me deu, uma missão que nós nos propusemos a estar, sabíamos das dificuldades, talvez nem tantas, né, dificuldades como estamos enfrentando, mas eu acho que nós fizemos um compromisso de fazer um trabalho e uma administração totalmente diferenciada das demais. Eu não posso fazê-la de forma negativa, deixando o cargo de prefeito prematuramente. Nós vamos chegar até o final do mandato e certamente fazer esse trabalho que nós nos propusemos fazer quando resolvemos ser candidato. O senhor estava chegando aqui no prédio da emissora e aí alguém falou, prefeito chegou, nosso prefeito chegou, eu passei para frente, o nosso prefeito chegou. E é assim que eu acho que cada cidadão tem que enxergar o senhor. É o nosso prefeito, é o prefeito da nossa cidade, então é o nosso prefeito. E o prefeito? A campanha já acabou? O senhor enxerga a população toda como cidadãos de Caratinga para quem o senhor vai governar e já está governando? Totalmente. Desde o momento em que a campanha eleitoral se encerrou e nós tivemos a vitória, não ficou só no discurso. E nós temos colocado em prática que nós somos prefeito não só dos 17.516 pessoas que votaram na gente, mas de toda a população de Caratinga. E é assim que nós estamos procurando trabalhar. Obviamente, no início, nós encontramos sérias dificuldades, até para entender como funciona a administração pública, né, do município, e já chegando com problemas um atrás do outro, mas a gente tem conseguido, na medida do possível, sanar esses problemas e todo dia acorda com um desafio diferente.
Mas nós estamos desenvolvendo as ações necessárias para tentar dirimi-los no decorrer do nosso mandato, e isso tem acontecido, obviamente com algumas dificuldades, e por entender que é um município grandioso, né? A nossa área de extensão imensa, problemas a gente tem toda a monta, né? Pequeno, grande, médio, só não entendemos que são problemas insolúveis. Pode demorar um pouco, mas a gente entende que é possível sim chegar lá. E a gente tem tentado levar à população de Caratinga essa é a nossa mensagem. Nós não somos prefeito só das pessoas que votaram na gente. Nós somos prefeito da população de Caratinga num total. A terceira questão que eu queria tratar com o senhor nesse início do nosso bate-papo tem a ver com a fala do senhor agora. A transição. O senhor conseguiu fazer uma transição bem feita? Não. Porque às vezes a gente escuta as pessoas falar, mas quando teve a oportunidade da transição e não se efetuou o conhecimento necessário do município. Primeiro que as pessoas têm de entender que a transição ela é um processo que tem de haver colaboração tanto de quem está deixando a administração para quem vai entrar na administração. E nós não tivemos o respaldo necessário em relação a isso. Nós não conhecemos a estrutura ideal da prefeitura, nós não fomos informados a respeito das contas existentes, dos débitos existentes, das obras que estavam em andamento, de saldo em conta, se bem que nós não encontramos saldo em conta, né? Nós encontramos na conta, realmente naquela conta que é a conta da administração, que nós podemos gerir todas as despesas por ela, que é a chamada conta 100, realmente nós não encontramos nada na conta. Então nós encontramos um município totalmente falido, né? Quebrado, literalmente quebrado, com uma dívida monstruosa, e que se nós tivéssemos hoje condições de vender talvez todo o patrimônio imobiliário que o município tem, não daria ou não seria o suficiente para estar efetuando esse pagamento. A primeira questão que eu queria tratar justamente é sobre a condição que o senhor encontrou na prefeitura. O senhor já adiantou bem o assunto aí. A prefeitura não estava em condição, quer dizer, o senhor não pegou dia 1º de janeiro e fala, dá para continuar. Primeiro que o senhor não sabia o que estava pegando e não tinha recurso, é isso? Exato. E conta para pagar, porque tinha salário de funcionário. Totalmente. A gente tinha um projeto, tanto é que nós elaboramos o nosso plano de governo, tínhamos um projeto de implantação na administração. E esse projeto passava, em princípio, pelo funcionalismo. Porque todas as pessoas que não conhecem a administração têm por mania de dizer que o funcionário público, quando ele se efetiva no serviço, ele não quer mais trabalhar. E a gente sabe que a grande maioria não, a grande maioria ela interessa sim em querer prestar um bom serviço para a administração. Mas tem outros que realmente não querem trabalhar, acham que a partir do momento que efetivou, ele é simplesmente funcionário público e não precisa de prestar serviço para receber o seu salário no final do mês. Então, quando nós chegamos, encontramos aquele quadro deficitário entre o dia 7 e 10 do mês de janeiro, que nós percebemos que não tinha dinheiro em caixa para efetuar o pagamento dos servidores. Só existia a quantia de R$1.500.000 na conta da educação que poderia só ser utilizada para a educação. E contando-se aí nesse contexto, o pagamento dos funcionários efetivos da educação. Não dava para pagar mais ninguém. Então nós tivemos de decidir, nós pagamos só os professores efetivos, os funcionários efetivos da educação, ou não pagamos ninguém? E nós não achamos justos ter esse dinheiro em conta na educação, poder efetuar o pagamento dos professores efetivos e não fazê-lo. Então nós decidimos por fazê-lo, sabendo dos riscos, sabendo da contrapartida, do que poderia vir na contramão de direção, mas nós decidimos em efetuar o pagamento e assim o fizemos no mês de janeiro. E aí começamos a trabalhar a possibilidade de arrecadação e de economia suficiente para efetuar o pagamento dos demais funcionários, tanto os outros das outras secretarias, quanto aqueles contratados e alguns comissionados da gestão passada que também não tiveram os seus acertos arcados pelo município com a finalização do contrato. Quer dizer, funcionário que era para ter sido demitido, o acerto ter sido feito, é isso? No final da gestão e que acabou o senhor tendo que fazer isso? Postergou-se isso. Postergou-se. O que a gente achou estranho foi porque alguns funcionários comissionados, eles receberam os acertos ao final do mandato. E outros não. E os contratados, nenhum deles, com exceção de um ou outro que tinha sido demitido ainda no decorrer do mês de novembro. Mas aqueles que foi deixado para o final do mês de dezembro, a demissão de todos eles, ou o término do contrato, com esses
e não houve nenhum tipo de acerto. Então, pendeu nas costas da gente. Hoje nós temos mais ou menos cerca de R$ 2.300.000 para acertar ainda com os funcionários contratados, aí juntando aí os acertos normais de férias, né, de 13º, que não foi quitado, e parte dos comissionados que não receberam. Então, cerca de R$ 2.300.000, mais ou menos, ainda que nós temos de tentar economizar agora, nesse período em que a arrecadação era um pouco melhor. E diga-se de passagem, o município de Caratinga ele não tem condições nenhuma na parte financeira de se sustentar, porque nós vivemos praticamente do repasse do fundo de participação dos municípios, gerido e encaminhado através do governo federal, e o ICMS que o município arrecada ele é insuficiente para manter as contas, né? E agora estamos vindo aí, ver o IPVA, nós tivemos parte dos contribuintes ainda não efetuaram esses pagamentos, então anunciaram aí que Caratinga tinha 17 milhões de IPVA para entrar nos cofres. Gente, eu acho que é um tipo de reportagem maldosa que se faz, porque percebe-se aí, desses 17 milhões, nós temos aí já que 20% já é destinado ao Fundo de Desenvolvimento Educacional, que é o Fundeb. É verba carimbada. Verba carimbada, nós não podemos fazer nada com ele. E depois de tirar desses 20%, nós ainda temos a obrigação de quê? 50% do restante, Estado. E os outros 50% município, desde que nós recebamos. Então, daquilo que não se recebeu, nós não podemos fazer conta. Então, nós deve ter entrado nos cofres do município, no mês de janeiro, fevereiro e março agora, cerca de R$ 3.500.000 do IPVA, né, do IPVA dos veículos aqui registrados. E a outra parcela que deveria ser do Estado, dividindo-se ao mês, cerca de 4 milhões, alguma coisa, esse é do Estado. Nós não podemos ter acesso a ele, nem devemos ter acesso. O Estado é que faz esse repasse para o município. Então, nós estamos procurando, nesse período, fazer uma economia suficiente para poder ter a possibilidade de fazer o acerto com os demais funcionários que nós não conseguimos. Nesse último mês agora, para você ter ideia, nós encontramos lá, economizamos e tínhamos em caixa o dinheiro suficiente com essas economias para realizar o pagamento dos funcionários efetivos e dos funcionários contratados. Só que no dia 27, mais ou menos, nós recebemos a informação da Justiça de que, em razão do município ter deixado de quitar 6 parcelas no valor de R$ 9.340 cada uma, que nós tivemos um bloqueio de R$ 679.000 referente a precatórios. E dentre esses precatórios, encontra-se lá até o salário do ex-prefeito de Caratinga, que na época, quando ele deixou o governo, ele não recebeu os últimos salários, que é o Zé de Assis, e tem R$ 80.000 em precatórios que o município, desde que o Zé de Assis deixou a administração pública, não está recebendo e está em precatórios. E nesse bloqueio está embutido esse valor de R$ 80.000 referente ao salário do Zé de Assis. A herança está mais antiga, né, do que dos últimos 4 anos de governo. Com certeza. Então vamos fazer um rápido intervalo, a conversa está muito boa, você não sai daí. Nós estamos entrevistando o prefeito municipal de Caratinga, Dr. Wellington Moreira. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta com o começo de conversa. E você que chegou aí agora vai poder assistir ao segundo bloco de uma entrevista sensacional com o nosso prefeito de Caratinga, Dr. Wellington Moreira, que está completando 3 meses de governo. Dr. Wellington, o senhor falou sobre quadro de funcionário, falou de contratado, falou de efetivo, e aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo há algum tempo, que nós falávamos sobre, na época da eleição do Sodário Grossi, o mote da campanha dele foi o seguinte: Sodário estava preparado para entrar na prefeitura porque ele tinha mais funcionários que o chefe da prefeitura. Uhum. Naquela época, a prefeitura tinha perto de 1.000 funcionários, Sodário tinha 1.100 funcionários. E passado esse tempo todo, a Rio Doce é uma empresa que cresceu, expandiu e se modernizou, continua com 1.000 e poucos funcionários, e os prefeitos vêm ao longo dos anos aumentando o número de funcionários da prefeitura. Só tem um efetivo hoje de quantos lá? Hoje nós estamos com cerca de 2.100 funcionários. 2.100. O senhor pretende
sair da prefeitura, porque tem os efetivos e os contratados. Exato. Está no seu programa de governo tentar, pelo menos, não aumentar esse quadro de funcionários ou vai deixar rolar? Nós temos de fazer isso, porque senão nós não vamos conseguir nem honrar com a folha de pagamento. Os meses, início do ano, agora os 4 primeiros meses, a arrecadação é um pouco melhor, porque o IPVA, né, está vindo agora o IPTU, mas a gente sabe que a partir do mês de maio isso se torna uma realidade inversa, que a arrecadação ela diminui acentuadamente e nós teremos dificuldades se nós continuarmos dessa maneira que nós estamos. Ao chegarmos na prefeitura, nós deparamos com uma situação inusitada e que nos causou estranheza. Alguns prefeitos que passaram pelo município, e especificamente os 2 últimos, ao invés deles promoverem o aumento salarial dos funcionários, ainda que fosse na média, na reposição relacionada ao índice da inflação, o que eles fizeram? Eles simplesmente utilizaram um mecanismo legal, que previsto em lei, pela lei municipal, de gratificação. E essa gratificação, em princípio, ela estava determinada que fosse por desempenho. Só que eles, a partir desses 18 anos anteriores, começaram a executar esses valores como se fosse uma reposição salarial sem incorporação ao salário. Ou seja, o funcionário hoje, se ele recebe, por exemplo, o salário mínimo de R$ 937, eles estavam dando para esse servidor uma gratificação de 100%, o salário dobra, só que ao se aposentar, ele se aposenta com o salário mínimo. Ele não incorpora o salário. Não incorpora o salário. Então, nós encontramos essa discrepância muito grande no município. E o pior, alguns recebendo 100%, outros recebem 70%, outros 80%, uns 50% e outros nada. Então, aí a gente reparou o seguinte, que esse não era um critério de desempenho, de produtividade, era um critério de amizade. Né? E isso nós temos procurado agora no decorrer desses 3 meses, já procuramos acertar isso e gostaríamos sim de nós extinguirmos essa questão do valor das diárias, mas hoje nós não temos condições, porque o salário do servidor público do município de Caratinga é tão baixo, está tão comprometido, que se nós cortarmos essas gratificações, nós vamos causar um sério problema até de ordem financeira, pessoal. E até de economia no próprio município. Totalmente. Então nós já estamos com o estudo aí de um plano de cargos e salários, que nós tenhamos a possibilidade de fazer. Talvez nós não consigamos e não vamos chegar a estar efetuando um pagamento, um valor de salário no mesmo patamar que eles recebem hoje com as gratificações, mas nós nos aproximaremos bastante e será uma garantia para o servidor. E ao se aposentar, ele vai se aposentar com o salário realmente que ele recebe no dia a dia, no exercício do seu trabalho. Então, assim, nós chegamos com o pensamento de fazer quando encontramos um quadro totalmente diverso. Para você ter ideia, nós encontramos coisas absurdas dentro do município. Funcionário constando na folha de pagamento e há 4 anos não comparece à prefeitura. E nós começamos a partir dessa semana já fazendo essas detecções, já constatamos algumas situações, funcionário que está nos quadros não está trabalhando, porque é alcoólatra, é porque está com um problema de família, não vem trabalhar, mas anda o dia inteiro para a rua, mas está recebendo o seu salário com 100% de gratificação. Nós estamos detectando e, na medida do possível, fazendo esses cortes, instaurando os processos administrativos daqueles que realmente têm condições de trabalhar e não estão fazendo, talvez por acordos políticos no passado. E conosco não terá esse tipo de acordo, porque se trabalhou, recebe. Se não trabalhou, você não vai receber. Então a gente estará fazendo, como já está fazendo, um tratamento igualitário a todos os servidores, para que eles tenham a consciência de que a prefeitura irá pagar em tempo hábil, na data correta, sem atrasos, com muito esforço. Vai pagar o justo, né? Isso, exatamente, mas para aquele que trabalha. Aquele que não trabalha não terá. Isso é uma coisa muito interessante, até porque para tirar essa fama de que servidor público fica lá só coçando, né? Porque a conversa é essa, a gente sabe que não é assim, tem muita gente que trabalha. Mas isso gera algum desgaste para o senhor, com certeza. Certamente. O governo gasta. Certamente. E outra coisa, nós deparamos com um quadro de prefeitos anteriores, e aí eu volto a repetir, principalmente nas 2 últimas gestões, diminuiu a carga horária do servidor, mas em contrapartida ele não diminuiu o valor do salário dele. E agora o cara não quer voltar a fazer a carga horária. Com certeza. E outra,
E isso o gestor ele não pode fazer isso, porque ele está causando prejuízo ao município. Se o concurso foi para 8 horas, ele não pode simplesmente encaminhar um projeto para a Câmara pedindo para que haja redução dessa jornada de trabalho e continuar pagando o mesmo salário, sob o pretexto de que aí é uma forma que eu estou tendo de dar o aumento salarial. Mas nós não entendemos dessa maneira. Então, assim, nós fomos detectando, e até na própria gestão, ainda pessoas que não querem se comprometer em pôr o dedo na ferida. E falam, olha, está errado isso, nós determinamos, num primeiro momento, através de um decreto, que nós gostaríamos que o horário de trabalho para aqueles que concursaram para 8 horas, será 8 horas, para 6 horas, 6 horas. E nós ainda estamos encontrando pessoas que estão trabalhando na atual administração, chefiando, que não têm chamado a atenção dos servidores e falar, olha, a obrigação de trabalhar 8 horas a 6 horas, nós vamos trabalhar. Então nós estamos encontrando essas discrepâncias. No início dessa semana, nós já sentamos com a secretária de Desenvolvimento e Planejamento, justamente para nós acertarmos isso aí, descobrindo, até para que nós possamos contratar com responsabilidade. Te dar um exemplo, sem receio algum de dar esse exemplo. Nós temos lá na Policlínica o funcionamento de 5 enfermeiras trabalhando na Policlínica. E eu te faço uma pergunta, você já foi em algum médico, algum consultório médico se consultar, que lá a secretária do médico seja uma enfermeira? Então a gente vem se perguntando e respondendo. Será que na Policlínica, que onde funciona só o atendimento médico de consultas especializadas, lá as enfermeiras têm de lá trabalharem de auxiliar do médico para simplesmente fazer a anotação de quem vai ou não ser consultado? Então nós estamos tendo essa política, vamos consertar isso no próximo mês, aliás, durante esse mês de abril agora, nós consertaremos com certeza, colocaremos a Policlínica para funcionar às 8 horas e reaproveitaremos aquele excesso de funcionários que lá tem, que até então estavam trabalhando em 2 turnos de 6 horas, que é totalmente ilegal, e nós vamos consertar isso. Eles trabalharão às 8 horas e como estão recebendo para trabalhar às 8, não recebendo para 8 trabalhando 6. Muito bem, aí eu queria aproveitar a deixa e perguntar o seguinte, porque na verdade esses ajustes a gente sabe que eles são complicados para fazer, são necessários, exato, mas são complicados. E existe também uma conversa, né? A gente não sabe até onde ela é verdadeira, de que alguns setores da prefeitura, ninguém mexe com o servidor, porque lá é perigoso, porque lá ninguém entra. Ser delegado ajuda? Eu acho que antes de ser delegado, eu acho que nós temos de ter aquela responsabilidade de gestor. Obviamente ajuda um pouco, né? E as pessoas às vezes sentem um pouco de receio, né? De repente em estar contrapondo a essa opinião nossa como gestor. Mas na prática, no dia a dia, nós não estamos impondo aquela situação de como delegado, não. É como gestor, responsável. E tirar da cabeça do servidor e da cabeça do cidadão caratinguense uma frase que eu venho repetindo. Você toca num determinado assunto, num determinado setor, a primeira coisa que eles te falam, mas sempre foi assim. E eu, às vezes, respondo com clareza. É por esse fato de ter sido sempre assim que está desse jeito. Que está desse jeito. É zona de conforto. Exato. Né? E nós temos de mudar isso, mas nós temos tido assim a compreensão do servidor. Tem setores que sim. Eu vou te dar um exemplo. Para trabalhar no setor de tributação, não há necessidade não tem como você trocar um funcionário da noite para o dia, porque ao estar ali, ele demandou alguns anos e experiência para trabalhar no setor e não é fácil de se entender o funcionamento do setor. Mas nem por isso nós temos deixado de trocar uma peça aqui e outra ali. Porque às vezes uma única peça acaba atrapalhando o restante do funcionamento da engrenagem. E nós estamos detectando, como já fizemos algumas modificações nesse sentido, e vamos fazer nos outros setores sem nenhum receio. Nenhum receio, porque nós sabemos que o melhor para Caratinga e necessário são essas medidas que nós estamos adotando. Doutor, nós temos alguns assuntos para tratar com o senhor. Precisamos falar sobre saúde, que é um problema que incomoda muito, não só a população de Caratinga, mas a população do Brasil. Mas vamos precisar fazer um rápido intervalo. Você não sai daí, o bate-papo está muito bom, nós voltamos já com mais doutor Wellington Moreira. Até já. Estamos de volta com o começo de conversa e você que chegou aí agora vai poder assistir ao terceiro e último bloco de uma excelente entrevista com o prefeito de Caratinga, Dr. Wellington Moreira.
Vamos falar de saúde, doutor Wellington. E falar de saúde tem seu vice, que é secretário de saúde. O senhor está brigado com o seu vice? Não, nenhum problema. Alguns ajustes normais da administração com os secretários e, obviamente, ele, como secretário de saúde, está incluído. Mas o relacionamento é muito bom. O senhor chegou a assumir o governo e encontrou um problemaço pela frente, a febre amarela. Como que a Prefeitura de Caratinga encarou essa questão? Com todas as dificuldades financeiras, nós encontramos um aporte muito bom por parte do governo do Estado e do próprio governo federal também, e isso acabou nos dando uma condição melhor para vencer essa difícil, né, e árdua tarefa de combater a febre amarela no nosso município. Ainda em saúde, doutor Wellington, Cazu, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, ele fechou o pronto atendimento, é isso? E a partir disso que se deu o convênio? Isso é até bom que a gente esclareça. Nós fomos surpreendidos no dia 27 de março com a informação, nem foi diretamente feita a nós, nem a Secretaria de Saúde, nem diretamente a gente como prefeito. Foi entrevista do bispo dizendo que a partir do dia 31, ao final do dia 31, a 0 hora desse dia, que ele não mais iria prestar os serviços de atendimento de urgência e emergência que estava sendo realizado ali anexo ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. E daí nós tivemos de buscar alternativas. Primeiro, o município não tinha condições de arcar com as despesas dos funcionários que exerciam as suas funções no pronto atendimento. O local de atendimento vinha sendo reclamado não só agora na nossa gestão, mas em outras ocasiões, que ele não era um local em condições de atender o ser humano. E nós buscamos parcerias para conseguir dar o atendimento que a população de Caratinga pedia e merece. E nós encontramos no Cazu esse respaldo, esse amparo, essa parceria, e nós não podíamos de forma alguma, ainda que nós tivéssemos alguma diferença com a administração do Cazu, que não é o caso, muito pelo contrário, né, o relacionamento é muito bom, nós tivemos a proposição dessa parceria e tenho certeza absoluta, foi o melhor acerto que nós fizemos ao contratar os serviços de urgência e emergência com o Cazu. Política, doutor Wellington, apoio dos Varela e aproximação de Mauro Lopes. Olha, como eu disse que nós, ao vencermos as eleições, nós seríamos prefeito do Caratinga e de toda a população do nosso município, obviamente nós não poderíamos jamais fechar as portas para os deputados que aqui são majoritários. E o Mauro Lopes e o Adal Kleber, eles fazem parte do rol desses deputados, são majoritários aqui no município, e antes que nós os procurássemos, eles nos procuraram, ofereceram a parceria e, obviamente, com esse pensamento de ser prefeito de todos, eu não poderia virar as costas, né? E nós estamos, sim, trabalhando em parceria com esses dois deputados e já recebemos alguns frutos relacionados à interferência deles junto ao governo estadual e federal e somamos esse quadro de apoio político com os Varelas também, através do Misael, que é deputado federal. Para você ter ideia, já no início deste ano, o Misael Varela nos propiciou uma verba de emenda parlamentar no valor de R$500 mil, com a proposição dos nos próximos meses agora mais R$500 mil. A deputada federal Ademir Camilo, aqui da cidade de Teófilo Otoni, também já nos blindou com a verba de R$500 mil e tem mais R$1 milhão para vir pela frente. E com esse dinheiro nós estaremos fazendo investimento para que nós possamos sim dar uma alavancada na saúde de Caratinga, poder instalar o CEM, que é o Centro Especializado Médico. Relacionamento com o governo do Estado, doutor Wellington. Nós temos tido também o governo do Estado, e eu acredito que ele também tem entendido que, independentemente do partido pelo qual nós chegamos à Prefeitura de Caratinga, a administração ela não toda. Nós não administramos para partido, para lideranças políticas, nós administramos para a população. E no caso dele, a população de todo o estado de Minas Gerais. E já recebemos aí, obviamente, através de emendas também indicadas por deputados, esses deputados federais que eu acabei de relatar, os dois ônibus escolares, recebemos uma ambulância, recebemos um caminhão agora climatizado, que é para a busca dos alimentos do PAA. Melhor dizendo, o caminhão nós recebemos numa solenidade, mas não pudemos buscar o caminhão, porque infelizmente o município ele está cadastrado negativamente no CAGEC, que é uma sigla de um órgão
do governo, que não permite ao município receber qualquer benefício caso ele não consiga a certidão negativa por parte desse órgão. E, infelizmente, em razão da prestação de contas do ano de 2015, o município está impedido de trazer esse caminhão em definitivo para Caratinga, e assim como outras emendas que nós estamos impedidos de buscá-las. Ontem estivemos em Belo Horizonte, no Tribunal de Contas, para solucionar o problema, e a gente espera que nos próximos 15 dias nós já tenhamos a possibilidade disso. Nós estamos vendo aí uma intervenção técnica do Estado no hospital. Se houver uma saída, existe uma saída política mesmo muito ao governo do Estado para solucionar a situação definitivamente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora? Acho que nós temos a obrigação, e não podemos fugir disso, de nos posicionar da maneira como nós entendemos ser a mais correta. Disse isso numa videoconferência na semana passada, em que tiveram as pessoas envolvidas nesse cenário da saúde de Caratinga e do Estado, em que nós nos posicionamos da seguinte maneira: se a intervenção não for necessária ou suficiente para que o Estado injete dinheiro no hospital para que as contas sejam devidamente quitadas e o hospital possa aí sim começar a ter as certidões negativas para poder fazer as compras, ter crédito no mercado para comprar aquilo que necessita do dia a dia do hospital, essa intervenção ela não vai surtir efeito nenhum, a não ser para descobrir o que aconteceu nesses anos todos do hospital, que ele chegou no quadro que se encontra com essa dívida estrondosa. E nós nos posicionamos da seguinte maneira: se o Estado não for quitar a dívida do hospital, seria necessário que a Prefeitura Municipal assumisse o direcionamento do hospital com o CNPJ diferente, ou então uma outra entidade assumisse os serviços de atendimentos médicos hospitalares com um novo CNPJ. Aí teria de ter uma conversa com a atual administração, que é comandada através do bispo, para que ele entendesse que chegou-se ao fundo do poço e não tem outras alternativas a não serem estas. Nós chegamos a uma encruzilhada em que teremos de tomar essas atitudes, severas talvez, sinceros no dizer, mas não vejo outras alternativas que não sejam essas para curar o hospital, não. Relacionamento com a Câmara Municipal de Caratinga, está indo bem? Está indo tranquilo. Eu acho que é aquilo que eu tinha dito aos vereadores. Eu jamais queria ou gostaria que eles estivessem ao lado do Executivo para aprovar tudo que ali fosse apresentado. A gente gostaria e quer que continue a parceria, mas no sentido de que aquilo que eles entenderem não for benéfico para o município, não será aprovado. Se for benéfico, será aprovado. Então a gente está buscando essa parceria e tem funcionado muito bem. Responsável e recebendo as críticas que porventura virem de lá para cá, aquelas que a gente entende que não são necessárias, que estão vindo de forma desregrada, nós estamos tendo uma conversa bem próxima com eles e colocando os pingos nos is e tem ficado bem. Prefeito, há uma grave crise econômica instalada, existe problema de repasse, a Prefeitura e as prefeituras de maneira geral precisam de dinheiro nesse momento para poder conseguir gerir a cidade. Os carnês de IPTU já foram distribuídos. O que o contribuinte, o que o senhor pode dizer para motivar o contribuinte a pagar o imposto em dia? É dizer a ele o seguinte, que antes que faça qualquer reclamação, que ele faça a sua parte, né? Que ele é devido o IPTU, que ele vá à agência bancária, à casa lotérica e efetue o pagamento daquilo que lhe é devido, né? O que é devido ao município. Esses recursos que serão necessários para que nós façamos, eu não vou dizer que obras faraônicas não, que nós teremos que buscar através de emendas parlamentares, mas as obras necessárias, talvez um tapa-buraco mais efetivo, o recapeamento de algumas ruas que a gente sabe que são intransitáveis, mas nós precisamos de você, cidadão, para fazer a sua contrapartida. Faça a sua parte, que certamente nós faremos a nossa. Eu queria mais tempo a gente poder bater um papo, mas infelizmente eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui nos estúdios da UNEC TV, nessa entrevista que é transmitida por 3 canais de televisão, a TV Supercanal, a TV Sistec e a UNEC TV, e que o senhor usasse a Câmara aí para o senhor deixar um recado à população e aos telespectadores dessas 3 emissoras. Primeiro te agradecer pela oportunidade de poder nos propiciar esse momento de esclarecer à população alguns fatos que não conseguimos estar fazendo no dia a dia. E para a população de Caratinga,
dizer que nós precisamos do apoio de você como cidadão, que não deixe de criticar aquilo que tem que ser criticado. Isso é até benéfico para que nós consigamos corrigir aquilo que nós, de repente, não enxergamos. Mas que você tenha consciência de que antes de qualquer posicionamento político, que você é cidadão caratinguense e, juntamente com a administração gerida pelo prefeito, que ora está sendo ocupado esse cargo por nós, que nós tenhamos essa parceria no sentido de que a cidade de Caratinga ela é muito mais importante do que qualquer um de nós. Nós precisamos de ter essa consciência e de que todos os atos que nós estamos ou estivermos buscando com conotação política, ele sempre estará prejudicando a administração e o seu viver no dia a dia. Essa aglutinação de união, de esforços de você, de nós da administração, certamente fará diferença e é isso que nós estamos buscando e possam ter certeza, nada daquilo que for de você, cidadão, que estiver sendo investido no município para que nós consigamos reverter a você, estará sendo feito. Nós viemos para ser prefeito, não de forma diferente de outros que por aí já passaram. Nós estamos buscando fazer uma administração que você sempre precisou que fosse feita na Prefeitura de Caratinga, com honestidade, integridade e igualdade. E que você entenda o momento crítico que nós estamos passando, até pelo fato de, às vezes, nós não termos como recebê-los no nosso gabinete a todo momento. Mas estamos já acertando isso e que nós, certamente, não podendo recebê-lo no gabinete, estaremos com vocês pelas ruas de Caratinga, sentindo a sua real necessidade e o que realmente nós precisamos de fazer. Obrigado, doutor Wellington. E a você, telespectador da Super Canal TV, da TV Sistec, da UNEC TV, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Até o nosso próximo começo de conversa, se Deus quiser.